ex- e- a mãe e exerçamos. Não. Exerce- Estendamos a mão. Aqui está outra palavra. Alma. Estendemos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemos elas das chamas. Muito bom. Então, Qual beleza. que você deu agora? Alma Alma 14. 60. Hã? Alma 14, qual versículo? 14, do 10 ao Vai até 13. o 13. Vamos lá. Quando vocês abriram, Estou abrindo aqui, 2 a 13, né? quem quer ler, então? Você leu até qual, Luísa? Só li o 10, mas posso continuar. Tá. A alma, porém. Mas aí, ah, A alma, lê o porém. 11, que aí para dar oportunidade da Elzi ler também. Tá bom. A alma, porém, É o disse. 11 agora? Pode ler. É o 11. É. A alma, porém, diz: o espírito constrange-me e não estende a mão, porque eis que o Senhor a recebe para si em glória permite que eles façam isso, ou seja, que o povo lhe faça isso segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos em que a sua glória é, Recaiam. a sua 11. Vamos que é. aqui, ó, Cólera. Cólera. e submeter seja justo o sangue dos inocentes. Se virá um testemunho contra ele sim, chamará fortemente contra ele no último dia. Agora, Você leu até qual, Leu querido? 11. 11, agora chegou no 12. Pode ler o 12, Hilda? Pode? Então a mulher que disse à alma: Eis que talvez eles também nos queimem. O 13. E a alma disse: Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Ora, aconteceu que depois de consumidos os corpos dos que foram atirados ao fogo, assim como os registros que foram lançados com eles, o juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amoleque, que estavam amarrados, e esbofeteou-os no rosto e disse-lhes, depois, Esse é o teu 13. tá, depois, deixa eu ver se chegou. Acabou já. Ah, eu li o 14, tá bom. Uhum, ok. Ô, Wagner, me faz um favor, já que você está bem animadinho para ler, Ah, volta e lê de novo Alma 60, o versículo 13. Por que os justos sofrem? Né? Muitas vezes a gente pergunta por que que o fulano morreu antes do tempo, que a gente pensa, né? A não ser uhum. que a pessoa, por exemplo, é bêbada ou corre demais ou entra num mar que está proibido nadar, aí está pedindo para morrer, né? Mas por que os justos sofrem? Alma 60, 13. E depois, preciso que leia a seção 58. Pois o Senhor permite que os justos sejam mortos, para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Portanto, não deveis supor que os justos sejam perdidos por terem sido mortos, mas eis que eles entram no descanso do Senhor, seu Deus. Muito bom. Eu quero, me veio aqui à mente uma experiência.
Vocês já pararam para pensar que, às vezes, quando tá tudo bem, tá lá na ala, né? Vamos supor, vão usar como comunidade, né? Na ala. E, de repente, uma família passa por uma determinada tragédia. Nossa, a casa dela caiu, ele perdeu o emprego, os meninos estão passando dificuldade, etc. e tal, né? Vocês já repararam que a tendência da gente é falar assim, questionar, ah, com certeza fulano está passando por isso porque pecou. E foi o que Jó sofreu, né? Lembra quando os três amigos dele vieram de cada um de uma cidade, né, de um local que eles viviam, e foram visitar ele. Só que chegaram, a primeira semana, ou seja, os 7 dias, eles não falaram nada, né? Simplesmente sentaram, ficaram do lado, de dia e de noite, como falam as escrituras, e não falaram nada. Na minha opinião, antes eles tivessem continuado calado e ido embora. Porque depois da semana, eles começaram a estraçalhar ele. Eu gostaria que, à medida que eu vou contando e falando, vocês ponderassem a respeito como eu tenho sido, né, como amiga, como julgamento, ou mesmo eu que estou sofrendo, se eu estou murmurando, se eu estou reclamando, se eu estou tendo atitude de Jó, né? Que quando em um capítulo, eu acho que em 6, menos de 10 versículos, ele é tirado tudo dele, e principalmente até os filhos, né? Os 10 filhos morrem. É tirado o rebanho, as ovelhas mortas, os camelos levados, roubados. Ele perde tudo, foi perdendo tudo, 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 em 6 versículos, se não me engano. E qual foi a resposta dele? No saí do ventre da minha mãe, não vou retornar. E ele sempre, sempre testificou a respeito de Jesus Cristo. Será que quando passamos por nossas adversidades, nós temos esperado nele, confiado nele? Por mais que eu tenha perdido o emprego, por mais que eu tenha tido um divórcio, uma viuvez, uma perca de um filho, várias e diversas situações, né, ou financeiras, ou emocionais, ou espirituais, será que eu tenho confiado nele, né? O título do nosso estudo hoje fala: Nele esperarei. Será que eu tenho esperado nele, né? A seção 58, do 1 ao 4, sempre quando vocês lerem, coloca o nome de vocês. Mas o versículo 3, você chegou a abrir, Wagner? 58. 58. Eu amo de 1 a 4, mas nós vamos ler o 3 e o 4. Tá. 50. Abriu? Só um instantinho. E Luísa, 58 de você 1 a vai 4, abrir né? para nós. Espera aí só um pouquinho, Wagner. E você vai abrir para nós Jó, capítulo 19, versículo 25. E tendo em mente por que os justos sofrem. Ô, Hilda, de 1 a 4? Não, pode ler o 3 e o 4. 3 e 4, então vamos ler. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de nosso Deus, com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após Muitas. Pois após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas esta está próxima. Qual que é a primeira frase? Muitas tribulações, Não, a primeira frase do versículo 3. pois agora não podeis, com vossos olhos naturais, Só ver um o pouquinho, só desígnio um de nosso pouquinho, Deus. só um pouquinho.
Wagner, Elzi, Luísa, Bispo, Hilda, por agora não podemos ver com nossos olhos naturais os desígnios de Deus, nem o que se seguirá depois de muitas, 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 não fala poucas ou algumas tribulações. Coloque sempre o nome de vocês nas escrituras. Luísa, você lê, por favor, João, capítulo 19, 25? É o capítulo 19, no versículo 25, né? Aham. Tá. Porque eu sei que o Senhor Redentor vive. Porque eu, Luísa, sei que o meu Redentor vive. E que Muito por bem. fim se levantará sobre a terra. Muito bem, Luísa. Bate aqui. Colocou seu nome. Né? Muito bem. Tem que aprender Então, com a professora. que bom. Professora está capengando, mas tá bom, né? Problema Então, o primeiro item, ele fala assim: parabéns, querida. O primeiro item fala assim: posso confiar em Deus em todas as circunstâncias. Mais perguntinhas. Hoje eu falo que hoje a aula foi das perguntas, né? Eu botei um monte de pergunta aqui. Bispo, Luísa, Wagner, Elzi, Hilda, como tenho enfrentado as minhas adversidades? Tenho confiado em Deus plenamente, sem vacilar? Gostaria que bom. você Eu já, ponderasse, né? eu já passei por experiências difíceis antes de conhecer a igreja. Mas como eu fui educada pela minha avó, que ela morava perto da gente e tudo era minha avó, e a minha avó era muito católica, mesmo ela não indo à igreja frequentemente, porque ela ia uma vez por ano, porque ela morava muito longe da cidade. Mas ela praticava em casa e ensinava os netos que queria aprender. E eu fui uma das que aprendi. É Que bom. que quando eu passei pela aprovação de uma separação, eu fiquei muito mal. A minha patroa achava que eu estava com tuberculose, tão magra que eu fiquei. Você já Ela, tinha sido casada? é, não, naquele tempo que eu não conhecia a igreja, eu morei junto, não casei, só morei junto. Aí quando eu me separei, eu sofri muito, né? Me sofri muito. E ela fez eu fazer exames para ver se eu estava doente ou não. Não deu nada os exames. Mas era a preocupação, era o problema que eu estava passando. Mas eu confiava muito em Jesus, porque eu sempre tive Jesus comigo, desde a idade de 17 anos, que tudo que eu queria eu pedia a Jesus. E superei tudo isso. Agora, estudando as Escrituras, vendo, eu entendi o que às vezes a minha avó ou outras pessoas dizem, tem que ter a paciência de Jó. Mas ninguém explicava o porquê que Jó tinha essa paciência. Porque Jó, mesmo perdendo tudo, ele teve paciência de, e firmeza de confiar no Senhor. Ele não Ele desertou o Senhor. esperava, né? Sim, ele não desertou o Senhor, ele permaneceu fiel. Hoje eu entendo, lendo essa semana eu entendi. Por que a paciência de Jó? Né? Então, muitas das vezes a gente passando por problemas, mas às vezes eu digo, é melhor quando você não conseguir resolver o problema, tira uma soneca. Se você tirar uma soneca, tu acorda melhor. É muito melhor você tirar uma soneca do que você sair espraguejando. Que às vezes tu vai ofender até o Senhor. E vai ser pior para você, para mim, né? Se eu ficar espraguejando, é pior para mim, porque eu estou espraguejando um ser supremo. Gente, Tá bom? cada dia a gente aprende mais uma pérola, né, com a Luísa, né, Luísa? Né, Wagner, né, Elzi? Luí- Que Senhor que me gracinha, capacita. que gracinha. Luísa está E eu... afiada, viu? Hã? A Luísa está afiada nas É, eu escrituras. sei tudo, meu filho. Tudo que você manda, eu busco.
Aqui tem uma escadinha, eu sempre gosto de colocar e falar em meus testemunhos, costumo dizer, ou mesmo em aulas, eu costumo dizer que as adversidades são degraus para exaltação. São Tá. desafiadores. Às vezes a gente cai, tropeça na escada, precisa levantar e confiar novamente em Senhor, né? Aqui, o segundo item, vou ver se eu consigo entrar aqui, tá? Peraí só um pouquinho. É, biblioteca. Como é que eu faço aqui? Que você quer? Não, eu quero ir no 70. Aí, Uai, Inário. ser humilde? Não, eu quero. isso aqui. Eu Então, sei que vive meu Senhor. Ah, você quer ir no hino? Vai É. lá na biblioteca. Vamos lá, Luísa. Ver se eu consigo fazer junto com você. Biblioteca, música, Inário. Ah, mas hinos. eu não estou conseguindo escrever o nome aqui, encontrar por título ou número. Eu já achei Pode ser aqui. por número. Eu já achei. Também já achei. Eu sei que vive meu Senhor. Que número que é? 70. 70. Aqui está constando ser humilde. Não. Eu sei que vive meu Senhor. 70. Eu sei que Mas vive aqui meu tem. Senhor, o meu sublime Os Salvador. dois está constando ser humilde e o outro está constando o milagre. Hum. Onde que O que que vocês você quer foram? ver? Em Não, hinos eu fui, de. eu, eu fui na biblioteca e peguei o Inário velho, não foi o novo, eu peguei o velho. Então, mas aí eu estou apertando. Ô, Hilda, volta, volta. Quando chegar em hinos, você clica em cima de hinos. Achei. Então, já que vocês acharam, o segundo item, ele fala assim: Jesus Cristo é meu redentor. E parte dessa aula eu programei para a gente cantar. Aliás, eu ia cantar sozinha, mas vocês já acharam tudo? Vamos cantar juntos. E vamos prestar atenção na letra dessa música, ok? Vocês estão me vendo? Vamos. Sim, Sim. Tá, é porque eu não estou vendo você, Luísa, mas eu não vou nem sair daqui, que senão eu perco o hino, tá? Eu vou dar o tom e nós vamos cantar juntos, tá bom? sim. Prestem atenção na letra. Eu vou dar o tom primeiro. Lá, 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 lá. Eu sei que vive meu Senhor, o meu sublime Salvador, que vive a todos cala sua voz, que roga sempre a de Deus, velando pelos filhos teus, que vive para me amparar e minha fortaleza. Eu sei que vive meu Senhor e que por mim tem grande amor.
enquanto viva cantarei, ó Redentor, Senhor e Rei, porém a vida eu darei, a morte eu conquistarei, vou preparar o meu lugar no céu, que é meu eterno lar, que vive no louvor está, e sempre a Cristo exaltar. Clamemos hoje com fervor, eu sei que vive meu Senhor, que vive para me alentar, a minha angústia sossegar, meu o coração calma, e novo alento inspirar, que tem conselho para e manda sua paz sem fim, que vive para consolar e com ternura me guiar, que vive o louvor e sempre a Cristo exaltar, do mundo eu redentor. Eu sei que vive meu Senhor. Bom, Para mim é impossível cantar esse hino e não me Tá sem emocionar. voz, né? você está sem voz, Eu, Ele está no ué, mudo. tá ouvindo? Para Tá mim no está mudo. Não. constando que eu Tá, agora você fechou. tá Uhum. me Agora tá aberto. ouvindo. Tá, sim, sim. Ah, mas vocês ouviram eu cantar? Sim, Ouvimos. sim. E eu fico, não tem como não me emocionar quando eu canto esse hino. É um dos meus preferidos. É bom escolher no funeral, viu, bispo? Você já está É Isso. sabendo. sim. E o 64, nossa, É. 64 é uma oração. Mas eu sei que vive meu Senhor, eu sei que Ele é meu Redentor. E ter certeza nas minhas angústias, nas minhas dores, nas minhas aflições, Ele me dá paz. Conselhos tem para mim, né? Para mim, esse hino é um testemunho, é um testemunho. Por isso, é um dos meus hinos preferidos. Eu gostaria de perguntar para vocês, que diferença para nós, né, para nós, faça ter conhecimento, saber que Jesus Cristo é o meu Redentor, meu Salvador. Que diferença faz? Para mim faz toda a diferença, porque para mim a maior riqueza que tem é saber
como é que ele fala, que tem conselhos para mim e manda sua paz sem fim. Presente melhor do que esse. Posso ter paz, que eu posso ter tranquilidade, posso confiar, posso me preparar para um dia eu voltar e conviver com ele de novo. Não tem riqueza nessa terra. Se nós pensássemos bem, a gente não ia buscar riqueza material, a gente ia buscar riquezas espirituais. É. Mas em Mosias 2,41, o Senhor fala que, através do rei, né, Benjamim, ele fala que quando vivemos o Evangelho, o Senhor nos vai abençoar, tanto material como espiritualmente, porque é bom ter conforto, é bom você ter comida, né? E quando você está com fome física, ou com tanto problema, você não raciocina muito bem, né? Quando a gente está sentindo dores, a gente fica abatido, né? Como é Moço, que você. Bispo, bispo tá longe. tá longe. Oi, Mas já William. perguntei ele no Oi, particular. William. Oi, Eu gostaria de ter aprendido isso muito tempo atrás, porque nós já somos hoje aposentados, né? E o país ele vive uma pseudo estabilidade, né? Mas enfrentar greve, atraso de pagamentos, né? A gente não sabia o dia que o pagamento ia sair, né? Greve, a empresa fecha ou não fecha, né? Coisa que nós passamos e a gente não tinha conhecimento, fazia uma oração, mas não era aquela coisa, né? De ter a fé que a gente tem hoje, né? Então, eu faço um paralelo sempre no que eu passei e consegui chegar até aqui, e hoje, entendendo as coisas, sabendo, tendo o conhecimento que a gente tem, as aulas que nós temos para nos aperfeiçoar, né? Hoje a gente passaria melhor do que passamos, do que vivíamos no passado, né? Então, eu sempre faço esse paralelo do passado com hoje, né? essa análise, né? É. Interessante você falando, Wagner, me fez pensar. Se a gente tivesse conhecimento, por exemplo, do armazenamento, se a gente tivesse mais obediência, né? Porque conhecimento os profetas vêm falando há muitos anos, né? Nem falam mais. Então, Uhum. assim, você vê que quantas situações poderiam ser evitadas. Eu quando fiquei desempregada, foi uma época muito, 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 muito difícil, mas o bispo sabe, né? O bispo, o meu filho, né? Ele sabe que meu pai ensinou a não fazer dívida, né? E quando eu fui mandada embora de repente, duas coisas que me salvaram. Não tinha dívida nenhuma, nenhuma, porque eu tenho pavor de dívida, tenho pavor, meu nome para mim é sagrado. Então, meu pai sempre me ensinou, não pega nada emprestado, se você pegar, pega um dia, devolve um dia antes, ou seja, não pega nunca emprestado. Ter padrão com a palavra da gente, ou honrar a palavra da gente, ou seja, não mentir, ser íntegra, honesta, não contrair dívidas. E quando eu fui mandada embora, não ter tido dívidas e ter tido armazenamento fez o segurão. Nossa, foi difícil, né? Mas ajudou com força, né? E eu sei, querida Elzi, que diferença faz para você saber que Deus é o teu redentor, o teu salvador? Uai, faz muita diferença. E tem Jesus, tem a fé e consegue tudo. A gente não pode perder a esperança, confiar em Deus e em Jesus. Sem Ele não temos nada, nada. Isso mesmo. A Elzi fala pouco, mas fala firme. Então, o terceiro item, nós já estamos terminando, né? O terceiro item ele fala assim:
Pondo-me ele à prova, ou seja, pondo-me o Senhor à prova, sairei como o ouro. Ô Wagner, você sabe como que faz o ouro? Como é que limpa? O ouro, quando você derrete, né, a impureza fica por cima, né, porque é mais leve. O ouro é metal, ele é pesado, ele fica mais no fundo no fundo do cadinho, né, que é o lugar que E branco? funde as coisas, né? Um abraço. Então, Desculpa, Wagner. o, o ouro e o ferro, né, os metais, né, quando eles estão derretidos, o mais pesado, né, é o metal, né, ele fica no fundo. E as impurezas, elas sobem. Então, aquilo pode ser tirado com uma pá, né, que passa por cima, assim, tira aquela espuma, sai as impurezas. E o metal limpo, né, fica no fundo, entendeu? Ok, obrigada. E aí eu vou repetir de novo o título e agora eu vou contar sobre como o carvão se torna diamante. Você sabe que o carvão se torna diamantes, né? Sim, Pondo-me o Senhor à prova, ou seja, vamos virar nós somos carvões, né? Como carvãozinhos. E como vamos sair como diamantes? Dá para ver que precisamos ser lapidados, né? E para o carvão se tornar diamante, há 3 processos importantes. Vamos aplicar em nossas vidas e pensar na gente. O carvão precisa de pressão, precisa de calor intenso, seja bem-vinda, Cida, e precisa de tempo. Então, nós, né, comparando com carvão, para nos tornarmos diamante, precisamos de pressão, calor intenso e tempo. Ou seja, imaginemos que viemos à Terra como uns carvãozinhos, né? Somos filhos de Deus, poderemos ser deuses, se nós honrarmos os convênios que fizemos. Se nós permitirmos que o Senhor me pondo à prova com o tempo necessário, né? Como às vezes temos adversidades e às vezes elas demoram um ano, às vezes as nossas orações são respondidas imediatamente, às vezes daqui a 10, 20 anos, eu tenho experiência disso, de 20 anos depois ter sido libertada de uma determinada situação, mais de 20 anos. Então, assim, o tempo do Senhor é o melhor tempo, precisamos confiar nele. Ele sabe que precisamos, como carvão, pressão, ou seja, temos desafios, mas o quê? Precisamos segurar na barra de ferro, nas escrituras, fazer oração, ter a recomendação para entrar no templo, ir ao templo, tomar o sacramento cada semana. São essas pequenas coisas que vão deixando de sermos carvões e o Senhor vai nos lapidando, né? Nas mãos dele, né? Nas mãos do oleiro, nas mãos do processo de carvão até chegar a diamante. Em 1 Nef 20:10 fala assim: Hilda, pois eis que te purifiquei e te escolhi na fornalha da aflição. Ele não está falando, eu amo água fria, né? Sempre gostei de tomar banho frio. Eu não aguento banho quente. Então, assim, já pensou? Sermos purificados da maneira dele, na fornalha da aflição. Se me botar numa água quente, pelando para tomar banho, para mim é um sufoco. Quer falar, querida? Achei que Cida queria falar. E tem um tempo, porque precisamos, quando passamos por determinada adversidade, precisamos de um tempo, precisamos de ter um processo. Em vez de murmurar, falar assim: ah, Senhor, mas por que que eu quebrei a perna? Ah, Senhor, por que que eu perdi o emprego? Ah, Senhor, por que que eu perdi meus clientes? Ah, Senhor, etc., né? Determinadas situações.
E, em vez disso, perguntamos, Senhor, o que eu posso aprender com esse tempo que o Senhor está me dando e está me lapidando? É difícil, às vezes, para algumas pessoas fazer essa pergunta, mas é importante fazê-la. Por quê? Porque ao fazê-la, Senhor, o que eu devo aprender com essa diversidade? Eu estou provando, falando para o Senhor, demonstrando que eu confio nele, que se ele permitiu que acontecesse essa diversidade, como Jó, os amigos o acusavam, falavam, você com certeza pecou. Igual eu falei no início, antes eles tivessem ficado calados e ido embora. Mas quando abriram a boca depois de uma semana, eles começaram a massacrar ele. Mas, pegando o carvão e tornarmos diamantes, quando nós temos consciência, ô Wagner, abre Doutrina e Convênios, não sei se é 94 ou 98, mas eu acho que é 94, versículo 8 ou 9. Eu vou abrindo aqui que eu vou me. Não, você abre 94, versículo 9, se não me engano. E quando estamos nos tornando diamantes, precisamos confiar nele, no tempo do Senhor. Por que que o Senhor Pergunta, quer? Pergunta de novo, você Hum, 94, Deixa Ilse? eu ver aqui se é 94. Pode deixar que eu mesmo vou ler, Wagner, tá? Mas se vocês quiserem acompanhar, Uhum. não é 94. 97. Espera aí que eu vou falar para vocês, porque é uma escritura-chave. É a seção 97, versículo. Espera aí, tá? Que eu estou trocando aqui espanhol em português. 97, versículo 8. Anotem essa escritura. Eu já anotei, só que eu tinha anotado 9. Tá, não, não tem nada de 9. Seção 97, versículo 8. Eu tinha anotado o Versículo versículo 8. 9. Não, então, eu estava aqui viajando e conferi agora, por isso que eu Uhum. mesma vou ler. Olha, lembrem da atitude de Jó. Ele tinha consciência e sabia que ele não tinha pecado. A mesma coisa que a gente, quando a gente está passando a diversidade é uma coisa, provação é outra e tentação é outra. Então, quando o Jó estava passando por essa diversidade, os amigos falando, reclama, até a esposa dele falou assim, murmura contra Deus e morre, né? Porque, né? E ele fala, né? Você é louco eu falar uma coisa dessa, né? Murmurar contra Deus. E olha aqui, prestem bastante atenção. Quem está aí? Eu gostaria que cada um de vocês falasse seu nome. Falem o nome de vocês que eu vou ler a escritura. Bispo Luísa, Samuel, só vou começar com o Franco, bispo, porque ele não dá para ah, ir. Bispo Samuel, Wagner, Elzi, Luísa, Cida, Franco, Cida, em verdade vos digo, bispo, Wagner, Elzi, Cida, Franco, Luísa, todos vocês, os que dentre eles souberem que seu coração é honesto e está quebrantado e seu espírito contrito, que estiverem dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, esses serão aceitos por mim. Gente, essa escritura, qual que é a palavra-chave? Todos nós que soubermos que nosso coração é puro. Jó sabia que seu coração era puro.
Jó sabia que era íntegro, que era reto, e que o fato de estar passando por dificuldades, ou quando passamos por dificuldades, determinadas adversidades terríveis, difíceis, às vezes parecem insuportáveis, intransponíveis, precisamos continuar confiando no Senhor, porque sabemos onde está o nosso coração. E nosso coração é puro diante do Senhor. Então, quando passarmos por adversidades, né, o que eu gostaria de dizer para nós e para mim sempre, eu sei que vive meu Senhor. A Cida perdeu nossa cantoria, né, nosso coral, que nós cantamos esse hino aqui. Mas que quando formos testados, provados pelo Senhor, passado por uma fornalha, como está em 1 Nef 20:10, né? Pois eis que te purifiquei e te escolhi na fornalha da aflição. Não foi te escolhi na água morna, na praia, não. Foi na fornalha da aflição. É aí que o Senhor nos escolhe. É aí que o Senhor nos torna e vai nos lapidando daqui. O diamante é cheio de... Esqueci o nome, né? Cheio de lapidações, né? Então, como o carvão e o diamante, precisamos de pressão, calor intenso e tempo. O tempo do Senhor. E uma sugestão que eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho no meu coração e na minha mente há 500 anos. Não deem atenção para as críticas, comentários dos outros, porque quem expiou pelos meus pecados, as minhas aflições, as minhas dores, angústias, sofrimentos físicos, mentais, emocionais, espirituais, não foram as pessoas, foram somente Jesus Cristo. Então, por que sofremos? Como eu disse antes, em Alma 60:13, para que os iníquos sejam castigados, para que, como carvão, nos tornemos diamantes, e nossos, como Wagner leu também, 58, do 1 a 4, coloca seu nome, nossos olhos naturais não conseguem ver os desígnios de Deus. Nem sabemos o que se seguirá depois de muitas, não é depois de poucas, nem de vez em quando, é muitas tribulações, porque depois de muitas tribulações virão a glória, virão as bênçãos. Gente, para que vamos à igreja? Para ver a roupa da vizinha lá que comprou uma roupa nova? Eu vou lá para criticar o bispo, que eu não vou com a cara dele? Eu vou lá porque eu não gosto da Uzi? Bem difícil, né, Uzi? Mas eu vou por quê? Porque eu quero ser exaltada. Não é porque eu quero merecer ou receber o reino celestial, não. Que é muito bom, como o Joseph falou, mas não quero o reino terrestre. Eu luto para merecer o reino celestial. Eu sou como o carvão, estou me lapidando. Eu agrado todo mundo? Não, nem Jesus Cristo não agrada. Então, tenha a visão de que quem sofreu por cada um de vocês, por mim, foi Jesus Cristo. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo faz com que possamos todas as coisas. Ele nos deu 2 presentes, um de graça, que é a ressurreição, e o outro precisamos conquistá-la, merecê-la, a vida eterna. Então, como temos sido como amigos, como temos sido aqueles amigos que quando eu vou ministrar alguém, mesmo que não esteja, né, escrito no papel, porque a gente deve ser um anjo ministrador para qualquer pessoa, para nós aqui que estamos conversando. E como eu tenho sido? Eu tenho ministrado criticando, ela está passando fome, bem feito, porque ela não... Não,
Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E não precisa tocar trombeta para falar que eu visitei fulano, que cicrano, isso, e também quando ministrar, não sair falando para os outros a vida dos outros, né? Faça com É, os outros o que gostaria que fizesse com você. E tem uma irmã Nilda, escritura que eu... Ah, pode falar, querida. é, se eu for visitar uma irmã e saiu falando, anulou a administração. Ou você vai por amor, ou você vai pensando em julgar a pessoa, né? Por isso que às vezes muitas irmãs não deixam a gente fazer a visita por causa disso. Por causa que muita gente sai julgando. E tá Ah, errado, né? é uma Aqui pena, né, querida? aqui na nossa ala, muitas irmãs não deixam. Eu mesmo, eu tinha 3 pessoas para administrar, só estou administrando uma. Porque as outras 2 não deixam, não dão permissão. Como é que a gente pode entrar se a pessoa não dá permissão? E ela permite você mandar mensagem, alguma coisa? Sim, mensagem eu mando todo dia. Mensagem eu mando todo dia, sabe? Talvez não precise ser todo dia, mas que seja aquela mensagem que você acordou de madrugada e você pensou, te veio na mente, escreve, às vezes somente um testemunho. Eu não sou muito fã de ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, não. Também Entendeu? não, Então, não. Não, eu mando escritura, eu mando escritura. E não, mas elas agradecem, as 2 agradecem, porque elas então falam, elas estão continue. passando por problema. Elas dizem, irmã, que eu mando a mensagem e faço a oração. Como a sua mensagem e a sua oração têm me ajudado? Então, por isso que Que eu mando todo gracinha, dia. que gracinha. Aqui já tem caso, eu, quando eu era líder, né, conselheiro, tinha casos de pessoas que são firmes, líderes, mas não gostam de receber visita, simplesmente estou ocupada. Eu não consigo entender, mas isso aí ela com o Senhor, né? Eu estou dando exemplo porque às vezes não gosta nem que manda mensagem, né? Mas bem, Uhum. obrigado pela sua experiência, querida. E aqui tem uma escritura em Jó 19:23, que até o Bernardo me ajudou demais, né? O Bernardo, filho do Samuel, meu neto, né? Tem que Ele, ser vocês informado. abriram aí Jó 19:23? Vamos Pode ler, lá? Luiz? Já, deixa eu abrir. Eu abri Tá aqui. bom. Então vai ele. Eu vou Vai o deixar agora Wagner. a Luísa ler, porque você leu aquele 58, pode ser? Tá, querido? E depois eu vou ler de novo, porque ele está até escrito aqui, ó. Jó 19. 23, 23? 23. Você leu Uhum. 25, agora você vai ler o 23. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevesse, quem me dera que se gravasse num livro. Eu amei tanto essa escritura que eu escrevi ela aqui, ó. Eu faço diário, né? Fazia. Hoje eu tô com a dificuldade de túnel de carpio nos 2 dedões, né? E infelizmente eu não posso mais ficar registrando. E é interessante, né? Quando eu falei com provavelmente 2 amigas, não estou lembrando direito, que eu iria jogar fora muitos diários, né? Eu dei uma limpeza e o Bernardo veio aqui. Eu não imaginava, eu sei que eles são trabalhadores e tudo, mas eu não imaginava que eu fosse arrumar um assistente tão extraordinário. Que ele me perguntou, vovó, eu posso julgar o que eu vejo né, que pode julgar tudo que você vê que não presta, ou seja, dei carta branca para ele. E eu tinha falado que eu iria queimar meus diários, né? Eles iam fazer até uma fogueira e tudo, e, e não senti mal ao queimar, só deixei diários sagrados, que já estavam separados realmente. E esses sagrados, eles estão até aqui no meu quarto, mas eu ter feito essa limpeza, e para mim, esses diários que foram
julgados para o lixo. Não estou falando para vocês fazer diário e jogar fora, é meu caso. Tinha muita tristeza, né? Não coisas ruins, porque o presidente Kimball ele fala para não contar coisas ruins, né? Mas sim reforçar as coisas boas. Mas tinha muitas lágrimas naqueles diários. E quando eu estava relatando pro bispo da ala aqui de Sete Lagoas, que meu bispo é meu filhinho, né? Eu estava falando, nossa, bispo, o Bernardo deu uma limpeza aqui para mim, queria desfazer de alguns diários também, algumas coisas e tudo, e o Bernardo foi extraordinário, e quando eu fui contando para ele a respeito dos diários que eu tinha desfeito, né, talvez algumas pessoas possam pensar, nossa, ela jogou fora o diário. O sentimento que eu tive foi tão sagrado, mas tão sagrado, ao jogar fora aqueles registros passados, eu tive o sentimento que eu tinha enterrado o passado. Eu senti uma paz em relação a ter dado esse, esse, esse fechado a Esse passo, página. passo, Hã? é. Esse Esse passo a passo, mais. esse passo. E eu não imaginava, eu só percebi e senti essa confirmação quando eu estava relatando a um amigo. Então, aqui, João, né, ele fala sobre as experiências. O que podemos aprender com ele? Aprender que a perspectiva de Deus é maior do que a minha. É aprender que quando passamos, que é o 4, né, que quando passamos por desafios e dificuldades, podemos sim continuar confiando em Deus, em Jesus Cristo. Então, para terminar, eu gostaria de dizer, né? Hoje eu estou funeral, viu, bispo? Até pensei aqui, quem sabe coloca lá no. Como é que chama aquele trem que escreve na lápide? É lápide, né? Uhum. Epifácio? É lá. Lápide, epifácio. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Que eu, Hilda, era íntegra, honesta, fiel, virtuosa, digna, que me esforçava para fazer isso. E que bênção que eu tenho defeitos, senão eu teria sido transladada. Eu sei que meu Salvador vive. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma, 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 nenhuma disso. Eu sei que as adversidades são degraus para o céu. Eu sei que Ele nos molda e que às vezes podemos orar hoje e ser respondida daqui a 20 e tantos anos. Mas Ele, no momento certo, porque ninguém é melhor do que Deus, do que Jesus Cristo, para saber que momento estou pronta, lapidada naquela situação. Eu presto meu solene testemunho que tanto uns escravos livres, indiferente de qual raça, credo, todos vamos ser ressuscitados. Todos vamos ressuscitar. Mas a vida eterna precisamos conquistar. E eu gostaria de encerrar de novo lendo Doutrina e Convênios, o versículo 8. Bispo Samuel, Franco, Luísa, Eusi, Wagner, Cida, Vilches, em verdade vos digo, todos os que dentre eles souberem, e perdi aqui, espera aí. Em verdade vos digo, todos os que dentre eles souberem que seu coração é honesto e está quebrantado,
e seu espírito contrito, e que estiverem dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, esses serão aceitos por mim. Imagina, terceiro Nef 9:20 fala, né, que hoje não é requerido mais sacrifícios, né? Estão me ouvindo? Sim, Sim. E presto meu solene testemunho. Hoje é requerido um coração quebrantado, um coração humilde, um espírito contrito, desejoso de aprender, de ser corrigido. Eu presto meu solene testemunho que eu sei que Deus vive. Eu sei que somos chamados para determinada época e eu sei que meu filho Samuel foi chamado nesse tempo para ser meu bispo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Euzi, minha querida, é com você, querida. E agradecer a presença de todos, participação de todos. Agradeço por essa aula espiritual, foi muito bom para nós, nós aprendemos mais. Eu vou deixar para ele fazer o última oração do Wagner fazer para nós. Ok. Amado Pai Celestial, bendito é o seu nome, o seu reino não tem fim e sua palavra dura para sempre. Pai Celestial, te agradecemos por esse momento espiritual em que abrimos nossos corações para aprender e conhecer-te um pouco mais. Rogamos que nos abençoe no decorrer desse dia, dessa semana, no fim dessa semana, que o Senhor nos abençoe com saúde, curando nossas enfermidades, nos abençoando em nossos trabalhos, nos abençoando em nossas casas, colocando em nós uma couraça de proteção para que o inimigo não nos veja, não nos afete. Pedimos paz, pedimos a paz de Jesus Cristo, que possamos estar sempre voltados para, para Ti, guardando nossos convênios e nos dedicando a conhecer-te cada vez mais através das Escrituras. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, obrigada a todos, tá? Obrigada a vocês. Bom final de Bom semana. dia. Obrigada. Obrigada. Beijo, bispo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter gravado, tá, querido? E